Bom dia, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional está aqui no Salmo 119, versículo 87. Diz assim o nosso texto de hoje. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Veja, hoje eu estava meditando e pensando o que traria hoje aqui como devocional, e me veio essa palavra de consolo, de exortação, de perseverança. Uma palavra para incentivar você a confiar em Deus, a permanecer na caminhada, ainda que, como diz o salmista, que estavam a ponto de dar cabo da sua vida. A sua vida estava em perigo, estava pronto a ser morto pelos seus inimigos, mas o coração dele, a certeza dele, as convicções dele disseram assim: mas eu não deixo os teus preceitos. Não abandone a fé. Não abandone o caminho. Ainda que você venha passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que você tenha que carregar uma cruz pesada, os fardos da vida cristã. Ainda que você tenha que renunciar o mundo, a carne. Ainda que você tenha que passar por uma porta estreita, por um caminho apertado, que tem dificuldades, que tem tribulações, que tem circunstâncias difíceis. Ainda que você esteja passando por momentos de luto, de dor, ainda que você esteja passando por momentos de doenças, enfermidades tamanhas que fogem do seu controle. Ainda que tudo isso aconteça com você, lembre-se do que Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Certo é que você terá aflições. Não tem como fugir das aflições, das dificuldades, mas a promessa de Deus para nós é que Jesus disse que o Espírito Santo ficaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. No vale da sombra da morte, Ele está conosco. Nos momentos de aflições, Ele está conosco. Ele nos conduz, Ele nos fortalece, Ele nos consola. Ele é o nosso advogado fiel. Ainda que você tenha pecado, transgredido a lei de Deus, lembre-se, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, como diz a Epístola de João. Ainda que você esteja passando por tamanhas aflições, eu exorto você a buscar um conforto e um auxílio em Deus. Se você estiver como Pedro, se afogando ali, naquele mar, e, e mesmo com a incredulidade de Pedro, ele esteja ali, ele estendeu a mão e pediu: salva-me, Senhor. E Jesus o salvou. E Jesus estendeu a mão. E Jesus o tirou daquela água para que ele não se afogasse. Assim somos nós. Muitas vezes estamos aflitos, angustiados, ansiosos, depressivos. Mas lembre-se, você tem o auxiliador, o consolador, o, aquele que sempre tem uma palavra para nós. Uma palavra de exortação, como ele disse a Josué, por exemplo: não te disse eu, seja forte e corajoso. A palavra de Deus para nós é sempre o sim e o amém. É o que o apóstolo Paulo entendeu e ele aplicava, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais forte é o que está em mim do que o que está no mundo. Se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Essa é a convicção que você deve caminhar. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o Deus de Israel. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Ele que rege as nossas vidas. Ainda que Ele permita situações tais que fogem do nosso controle, da nossa visão humana, lembre-se, os pensamentos deles sobre nós são de paz e não de mal. Os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Veja, Ele não é como nós. Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós, para cada um daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele tem um projeto e Ele está trabalhando nesse projeto, nessa obra, de que é nos levar para Ele mesmo, como Cristo Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Com essa convicção, com essa esperança, nós devemos carregar. Isso é tão real, isso é tão importante que você caminhe com essas verdades em seu coração, para que, quando Satanás o tentar, dizendo: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, você tem que trazer essa convicção:
Eu sou filho de Deus e Ele cuida de mim, e Ele me conduz, e Ele me direciona. Com essas convicções nós vencemos o mundo, nós vencemos a carne, nós vencemos o diabo. Quem tem a fé que vence o mundo? A não ser aquele que crê em Jesus Cristo. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é tão emblemática para nós que é a ideia de Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Se ele morreu, mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo seu próprio poder, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte, venceu o diabo. Como diz Paulo aos Coríntios, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. Como ele disse, mulher, crê em mim. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a nossa ressurreição. Jesus é a nossa esperança. A Bíblia coloca Cristo como sendo o pão vivo que desceu do céu, como sendo a água da vida que jorra para a vida eterna. Uma água que nos sacia, um pão que nos sacia. Não semelhante ao maná que caía do céu e eles tinham que voltar a comer. Mas Jesus é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. E por ele nós vivemos, por ele nós nos alimentamos e permanecemos firmes e constantes. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem estado em aflições, angustiado, lança sua esperança em Cristo. Lança sua esperança, essa convicção na sua vida, que Ele é conosco. E como disse o salmista, não se aparte. Não se aparte da fé, não se aparte dos preceitos, não abandone essa esperança, porque é uma esperança viva, uma esperança certa. Vamos orar. Senhor, eu quero orar, Senhor, por essa palavra, para essas pessoas que irão ouvir a Tua palavra. Fortaleça, Senhor, o aflito, o cansado, aquele que está ansioso, inquieto. Traga esperança, traga convicção, traga fé ao seu coração, Senhor. Traga a fé, a certeza das coisas que não se vê, Senhor, a convicção das coisas que se esperam. Traga essas convicções, traga essa certeza ao seu coração, Jesus, para que eles possam viver uma vida fortalecidos pelo Teu Espírito e sempre abundantes na obra do Senhor, Pai Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, meu irmão, quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você provavelmente não sabe, mas ela pode estar aflita, pode estar cansada, passando por lutas e ela precisa de ouvir uma palavra de Deus. Se você tem sido abençoado, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu convido você também a ativar as notificações, para o sininho, para que quando a gente postar vídeo você receba. E deixe o seu like aqui também, para que o YouTube entenda que é relevante. Deixe também seu comentário, amém? Glória a Deus. Deus abençoe.